Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. O nosso convidado de hoje é o pastor Gabriel Bezerra, ele que vem trazendo um tema sobre santidade. Boa noite, pastor Gabriel, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Graça e paz. Boa noite, doutora Williane. É um prazer estar aqui com vocês e realmente esse tema é um tema muito relevante que nós precisamos pensar e acredito que vai ser um episódio muito bom desse podcast. Então, assim seja, eu vou pedir ao Senhor que a gente possamos começar com uma oração. Amém. Então, vamos orar. Senhor, nós te bendizemos, Pai, e te agradecemos nessa noite pela tua graça e bondade sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por se fazer presente. Eu te peço que o Senhor venha a nos abençoar, meu Pai, todas as pessoas que estão nos assistindo e que nós tenhamos, meu Deus, uma noite proveitosa de assuntos muito relevantes a respeito da Tua Palavra. Cuida de cada um de nós e ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos falar um pouquinho sobre a santidade. Pastor, como o senhor pode nos falar diante da palavra o que é santidade? Como termos a santificação, né? Porque santos nós não somos. Então, como é que devemos alcançar essa santidade? É uma boa pergunta, Eliane. Na verdade, a santidade ela vai ser um processo, né? Acredito que o primeiro passo para alcançar essa santidade, para chegar nesse processo, é de fato que o Senhor ele nos orienta, que é se arrepender dos nossos pecados e crer nele como único e suficiente Salvador. Fazendo isso, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele habita em nós e é ele o responsável por esse processo, né? Ele vai nos conduzir a sermos perfeitos, aperfeiçoados e purificados. Acredito que esse é o sentido do processo de santificação, é a purificação do pecado que é em nós, nos aproximando de Deus. Cada vez mais dele, né? Isso, isso. No caso, a gente pode até colocar como deixar os velhos costumes para que nasça um Perfeito, novo. perfeito. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que nós sejamos santificados, né? Ele diz que nós devemos abandonar as nossas velhas práticas e buscar a santidade, né? Então, de fato, deixar o velho homem para trás e prosseguir agora rumo ao alvo, que é o nosso Senhor. E como a gente pode falar dentro da palavra para as pessoas, né, que estão em casa, por onde começar nessa santidade? E fora o que o senhor já falou em relação a nos entregarmos ao Senhor, nos arrependermos dos nossos pecados, como seria trilhar, né, dentro da palavra essa santidade? Vê só, Eliane, eu acredito que o primeiro passo é nós entendermos quem somos, né? Somos falhos, nós somos pecadores e dependentes, né? Então, quando nós reconhecemos isso, nós agora partimos para o próximo passo, que é buscar a alimentação. Quando um corpo ele está ficando fraco, ele precisa de vitaminas, ele precisa de uma boa alimentação, de uma boa nutrição. Quando o cérebro ele está começando a ficar um pouco mais fraco, ele precisa de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Do mesmo jeito é a parte espiritual da gente, né? A gente precisa se alimentar, a gente precisa buscar esse crescimento, amadurecimento através da palavra, né? A palavra ela vai ser o nosso alimento, o nosso combustível que vai nos levar a Deus, que vai fazer com que esse processo de santificação através do Espírito Santo ele venha a ser mais efetivo em nós. Acredito que esse é o caminho. Eu vou complicar um pouquinho, porque é o que o pessoal muito assim, eu vou falar porque eu ouço, Me né, ajude. que as pessoas falam, diz assim, muitos falam assim, né, não sei se o senhor já ouviu, acho que já, como pastor a gente sempre ouve muito isso. Não, porque fulano se converteu, agora quer ser santo, por não entender a santificação, por isso que eu acho que esse tema é importante, né. Sim. E outros falam assim: "Ah, todos nós somos pecadores, nós não somos dignos, né, das misericórdias de Deus". Mas aí já a pessoa que fala isso já esquece que
ele é misericordioso, porque só pelo ar que estamos aqui respirando, ele já fez a misericórdia dele do dia para conosco. Então, assim, nessa visão, nessas falas, né, porque a gente ouve muito isso, o que é que o Senhor pode nos trazer dentro da palavra e nesse termo de santificação? Eu acho que a gente entender o processo. Quando pessoas falam a respeito disso, né, você se converteu, quer ser santo, né? Isso. É o Ou então vai para o santarrão da céu, né? igreja. Acredito que a gente deve primeiro ter consciência de como é esse processo para passar para as pessoas. O processo de santificação é basicamente, de maneira mais simples para que você entenda, é um processo de limpeza. A Bíblia diz que o pecado ele mancha os nossos corações. E a gente precisa ser lavado, a gente precisa estar limpo para ter esse contato com Deus novamente, ter essa reconciliação. O sangue de Cristo, ele nos proporciona essa limpeza, né? Ele nos lava dos nossos pecados, das nossas mazelas, impurezas. E entendendo esse processo do Espírito Santo habitando em nós, e analisando e comparando com esse processo de limpeza, acredito que a melhor maneira de explicar para uma pessoa que pergunta a respeito disso é justamente dizer que a gente está devagarzinho, limpando cada manchinha, sendo moldado pelo Senhor, e esse sangue ele vai estar nos purificando e nos aproximando novamente de Deus. Não somos santos, nós somos pecadores ainda, mas somos regenerados, nós somos justificados e santificados pelo sacrifício de Cristo. Pronto, eu acho que essa é a parte, né, importante para que as pessoas elas possam entender isso. Porque às vezes a gente se acha tão falho, né, tão porque eu digo isso porque uma vez uma pessoa disse assim a mim: "Eu não me acho digna, né, Entendi. do amor de Deus, eu não me acho digna". Então eu acho assim, nesse contexto, quando o senhor traz essa fala, é muito isso, de você não se acha digna porque você não não se perdoou, você não se abriu para essa santificação, essa conexão com Deus. Eu acho que a santificação, eu não, assim, eu estou falando meu ponto Sim, de vista, né, minha visão, é você estar realmente conectada com Deus, entendi. né, porque assim, não é o Espírito Santo que nos transforma, Isso, não vai ser o pastor, não vai ser, né, um perfeitamente. missionário, mas sim o próprio Espírito Santo que vai trazer, que você queira mudar, que você veja os seus erros, onde é que você está errando, onde é que você vai mudar, onde é que você vai melhorar. Tudo isso vem dele, Isso. essa vontade, essa força. Isso. E acredito que esse é o pensamento, Eliane, porque a ação da santificação, ela não parte de nós, ela parte do Espírito Santo. E nós, de fato, a gente não tem capacidade, né? A gente é falho e a Bíblia diz que nós somos inclinados ao pecado, nós somos inclinados a errar. Mas o Espírito Santo em nós, habitando em nós, quando Cristo disse, eu vou, mas eu enviarei o Consolador, ele agora é responsável por esse processo. É ele que vai fazer com que a gente seja limpo, é ele com que vai fazer com que nós sejamos direcionados a Deus, é ele com que vai fazer todo esse processo de reaproximação, de reconciliação com o Senhor. Então, assim, quando a gente entende essa responsabilidade do Espírito Santo e a nossa responsabilidade de permanecermos fiéis à sua palavra, eu acredito que fica mais fácil da gente lidar com isso. Acredito que sim. Que não, passa a não haver mais tantas dúvidas, né? Isso. Porque tem essas dúvidas corriqueiras que acontecem dentro do tema santificação, É. né? Então, assim, o que é que o senhor pode também nos trazer mais dentro da palavra? Algum texto, algum exemplo, né, de alguma passagem que fale sobre essa santificação? Existe uma passagem muito interessante, até marquei aqui, que se encontra lá em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Ele fala boa parte desse capítulo sobre santidade, sobre a prática da santidade. E tem dois versículos muito importantes que falam a respeito da vontade de Deus para nós. Uhum. Ele diz assim, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vocês se abstenham da prostituição. E o versículo de número 7, ele diz assim,
porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Acredito que esse é o processo, a gente, como você falou no início, a gente se desfazer da velha criatura, entender que o Senhor agora nos proporcionou coisas novas, uma novidade de vida, né? E quando a gente entende a vontade de Deus, que a vontade de Deus é que nós busquemos a Ele, que nós nos afastemos de nós mesmos e nos reaproximemos dele, que essa é a vontade dele, então eu acredito que a gente tem uma consciência melhor a respeito desse processo, né? Que a vontade de Deus é que nós busquemos e nos santifiquemos, nos reaproximemos, nos afastando de nós mesmos, né? Quando o senhor fala nos afastamos de nós mesmos, o senhor refere à carne, a As a nossas nossas vontades. vontades, As certo. nossas vontades. É justamente essas vontades que Paulo diz que nós não devemos desejar, as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos. Isso não deve fazer parte dos nossos desejos. Nosso desejo deve ser adorar ao Senhor, reaproximar dele, buscar essa santificação, colocar em nossos pensamentos, em nossos corações, coisas agradáveis ao Senhor, né? Esse é o processo. Porque assim, quando eu acho que eu de novo com a minha visão, mas eu tenho que perguntar Preocupe porque não. para tirar as dúvidas, né, que eu acho que muitas pessoas em casa também têm essa Sim, dúvida. Eu acho que nós como humanos devemos muito viver assim numa luta constante, né, a carne e o espírito, porque eu acho assim, eu acho não, na própria palavra fala, isso aí tem lá, que a carne ela não se converte. Então, quando eu vejo essa passagem, eu entendo que como a carne ela não se converte, mesmo que a gente busque a santidade, mesmo que a gente esteja conectado com o Senhor, em algum momento a gente pode ter esse conflito isso, com a carne, isso. né? Então, assim, como é que o Senhor pode passar para as pessoas que estão em casa a melhor maneira de lidar com essa confusão, esse conflito? Eliane, a Bíblia diz que o espírito, ele milita contra a carne, né? Como você falou. E eu acredito que o primeiro passo é a gente parar de colocar a nossa vida no mundo imaginário de Bob. Acredito que a gente deve ser real, né? Existem pessoas que buscam essa espiritualidade, buscam essa santificação, se envolvendo dentro de uma bolha, a ponto de serem totalmente influenciadas por uma religiosidade que a Bíblia não mostra isso. A gente tem que entender que a gente é falho, gente. A gente tem que entender que nós somos pecadores, que nós dependemos do Senhor. Como eu disse, a nossa carne ela é inclinada para o erro, né? Ela é inclinada para o pecado. Então, eu acredito, Eliane, que a gente precisa nos prepararmos e prepararmos as pessoas que estão ao nosso redor para entender essas coisas, porque o mundo, eu me refiro, de fato, a essas coisas seculares, ele tem tentado muito as pessoas, né? Ele tem sido Isso faz com que fuja do foco, né? justamente, ele tem sido muito encantador para as pessoas, porque é uma maquiagem que o mundo nos oferece que é tentadora. E muitas pessoas têm caído nisso, justamente porque não entendem que elas não precisam de religiosidade, elas precisam de Deus. Elas precisam buscar em Deus. De acordo com as suas limitações, de acordo com as suas falhas, elas precisam buscar em Deus força, elas precisam buscar em Deus sabedoria, para que elas se afastem dessas coisas. Como eu disse, não é envolver elas dentro de uma bolha religiosa ou fazer com que elas fiquem pessoas alienadas, não é isso. É fazer com que elas entendam que a vontade de Deus é que nós sejamos próximos dele. Eu costumo sempre dar um exemplo a respeito do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo ele ligou uma ponte que havia sido quebrada há muito tempo, né? Por causa do nosso pecado, foi criado um abismo entre nós e Deus. E Cristo ele reconstruiu essa ponte, nos ligando novamente a Deus. E a vontade do Senhor é que nós passemos por essa ponte, através do sacrifício de Cristo. Nós nos reaproximemos dele.
e fazendo com que a gente se reaproxime dele, nós entendemos que nós somos dependentes, nós somos pequenos e que nós precisamos de força nele. Nós precisamos buscar nele algo que falta em nós. A gente tem um vazio enorme, Eliane, em nossas vidas, né? Eu acredito que todo mundo tem um vazio em seu coração. E ele só pode ser preenchido por Cristo. Ele só pode ser preenchido por Deus. E quando a gente entende quem nós somos, quando a gente entende que as coisas do mundo nos levam à morte, nos levam a perecer, e que só Cristo é o caminho que nos liga a Deus, eu acredito que a gente suporta o processo. O apóstolo Paulo, ele é um dos maiores exemplos de quem suportou o processo, né? Ele passou por muita coisa. Ele passou por naufrágios, passou por tentações, passou por dores, passou por aflições, mas chegou um determinado momento da sua vida que ele disse: todas essas coisas eu posso suportar, porque é Deus que me fortalece. Então eu acredito que buscando força em Deus, buscando refúgio em Deus, buscando fortaleza em Deus, eu acredito que a gente consegue permanecer nesse caminho de santidade. Permanecer nesse caminho de santificação não é fácil. Não é fácil. Nós seremos tentados, teremos crises, mas valerá a pena. Porque o que o Senhor ele tem preparado para nós é muito maior do que o mundo pode nos dar. Quando o senhor fala assim da religiosidade, né, a gente sabe que religião é religar, né, a gente vai se religar a algo, a Deus, falando Sim, dentro da espiritualidade. E a gente também falou sobre a reconexão, que é esse o caminho de você estar com Deus, né, você conhecer a Deus através do desenvolvimento do Espírito Santo. Eu costumo dizer, até a pacientes, né, que são cristãs, eu trabalho com a psicanálise, mas eu também, quando eu vejo que não é só a psiquese em si, não é aquele trauma só da psiquese, né, do psico, mas também é espiritual, que a gente, quando tem um certo conhecimento, a gente também já consegue discernir. fazer essa diferenciação. E muitos já trazem, né? Muitos pacientes traz, mas porque eu acredito em Deus, mas eu não estou conseguindo. Eu acho assim que é o que eu vou perguntar, que eu Tá. queria que o senhor respondesse em relação a isso. Eu costumo dizer que quando a gente conhece a Cristo e ter essa conexão com Ele, a gente tem que ser amigo dele. Eu falo muito isso. Então eu digo assim, você é amigo dele, porque assim tem muita gente que chega com tanta dor também, que diz que não é digno, que Deus tem tanta coisa para fazer que não vai pensar nele. A gente ouve muito isso. E quando a gente começa a religar aquela religiosidade, vou até botar religiosidade, porque muitos dizem mesmo, eu sou isso, eu sou aquilo. Então a gente começa a religar ela, né, com a criação a qual ela acredita, a gente vê isso, que eles falam assim, mas porque eu não sou digno, não sei o quê, mas a gente vê que é a dor, né? O trauma. Aquela dor ali que ele está passando. E quando você começa a falar do Senhor, e eu gosto muito de falar, seja amigo dele, porque dentro da psicologia, inclusive, quando a gente passa por um momento de pessoas tentantes, a gente tem que, o primeiro eu acho, no meu entendimento, psicanálise, e que eu gosto de fazer e que vem dando certo também, né, que é estudado, é religar aquela pessoa. Aquela pessoa ela vai ter que ser religada, seja na religiosidade dela, seja a alguém, seja a um pai, a uma mãe, a um filho. Então ela tem que ser religada para que ela possa entender o quanto ela é importante. E daí ela começar a entender o seu eu, que é o que o senhor sempre falou, né? Quando a gente sabe quem somos. Então eu acredito assim, dentro da teologia, nós somos, quando a gente conhece a Cristo, nós sabemos quem somos, É. né? E costumo dizer também que o melhor caminho é ser amigo do Senhor. Por mais, tipo, eu sou sua amiga, então eu sei que o senhor tem vários amigos, mas por que eu também não fazer o meu papel de amiga com o senhor? Porque eu me acho indigno?
né? Então, assim, eu acho que essa visão, eu acho importante tudo que o senhor trouxe, principalmente na parte da religiosidade, que eu costumo dizer também que são as doutrinas, Sim, né? Porque, no meu ver, a religião está mais ligada à reconexão mesmo, à espiritualidade e à sim, conexão. Então, a parte doutrinal é que puxa muito isso. Eu vejo pacientes que chegam para mim que são muitas vezes frustrações cristãs de religiosidade, sim. né? Então, assim, eles passam a não acreditar mais, eles não querem mais buscar a santidade, eles já acham que não são capazes, que fulano é melhor do que ele, que se acha, que se diz porque é isso, porque é aquilo outro. Então, nesse contexto, nesse conflito, né? Como é que vocês, vou dizer assim, o senhor, Tá. agem com essas pessoas na igreja? Como é que o senhor, não é doutrina, como é que o senhor passa a palavra Aconselho. para elas em relação a isso? Porque a gente percebe muito Sim. isso. Existem duas vertentes. A vertente da frustração, do desânimo, né? Existem pessoas que saíram dos caminhos porque foram frustrados pela igreja, pela bolha doutrinária. Acho que essa é a melhor palavra para a gente usar, né? Pela bolha doutrinária, frustradas com alguns acontecimentos, ou então frustradas porque elas queriam algo de Deus e Deus não deu, né? E como tratar essas pessoas? Acredito que a gente deve mostrar o Deus que é compassivo a elas, né? Jonas, ele fugiu da vontade de Deus. E, através da misericórdia de Deus, na vida de Jonas, mesmo ele sendo rebelde, mesmo ele fugindo da presença do Senhor, o Senhor proveu um peixe para que engolisse ele, para que ele não morresse afogado. A misericórdia de Deus, na compaixão ali daquele profeta rebelde, profeta fujão. Mas também existe alguns sentimentos desse desvio, como, por exemplo, o sentimento que houve no coração do filho pródigo. Quando ele estava longe da presença do pai, ele escolheu aquilo, abandonou tudo que a presença do pai poderia oferecer a ele e desfrutou de a miséria que o mundo poderia oferecer. E ele tinha uma consciência dizendo: meu pai não vai me aceitar de volta, meu pai não vai mais me querer. Eu vou tentar falar com ele para que pelo menos eu seja um servo, alguém que sirva a ele, porque ele não vai me aceitar como filho. E a própria parábola, Cristo nos mostra que não é bem assim. Nós temos um Deus misericordioso, um Deus compassivo, que faz uma festa para aquele filho quando ele volta para os seus caminhos, para a sua presença. Existe essa vertente, que existe esse Deus compassivo e misericordioso. Mas existe também outra vertente, que são de pessoas que elas não tiveram seus olhos abertos. Existe um episódio quando Cristo diz que vai preparar morada, em João 14, um, um rapaz chamado Tomé diz: Senhor, mostra-nos o caminho. Outro rapaz chamado Filipe disse: mas Senhor, mostra-nos o Pai, sabendo que Cristo ele era o caminho e ele era Deus. Eles estiveram com Cristo, eles estiveram com o caminho, eles estiveram com Deus E e não aí? conheceram. Estavam com seus olhos fechados. Eles não eram íntimos do Pai, não conheciam. Não eram amigos. Não eram amigos, não eram amigos. Era nesse ponto que a gente chegar. E aí, quando a gente entende que nós precisamos abrir os nossos olhos, enxergar, no primeiro momento, a misericórdia, enxergar a compaixão e enxergar aquele que está presente, como nosso amigo, pronto para nos estender a mão e nos abraçar. Acredito que esse é o ponto. Porque quando a gente olha para a bolha doutrinária, a gente vai se frustrar. Porque eu erro, eu sou falho. A igreja vai errar, mas Cristo não. Cristo não erra. Eu acho que um versículo que também que a gente pode acrescentar em tudo isso, né, que estamos falando dentro até da doutrina, dentro da santidade, porque às vezes as pessoas querem doutrinar na palavra, dentro do contexto de santidade, Sim, né, isso acontece muito. Eu acho que para as pessoas que estão em casa, para os irmãos que estão nos assistindo, eu acho que esse versículo, eu gosto muito dele,
porque ele nos dá uma visão de realmente de conhecimento, Entendi. né, que é aquele: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". Por quê? Porque quando eu conheço a Cristo verdadeiramente, conheço a palavra, talvez o que outra pessoa venha me falar não seja aquilo É. que realmente é, né. Então eu acho assim, acho muito importante esse versículo, vocês em casa puderem estudar, eu acho muito bacana, né. Eu acho que tudo começa em nós, É. né, a mudança, o ensinamento, a vontade começa quando a gente tem a vontade, o Espírito Santo ele vai agir. Porque É. eu costumo dizer que Deus ele é educado, né. A gente tem que permitir para que ele possa fazer. Eu acho que a gente precisa E também ter. nem tudo ele vai concordar, Sim, né. sim. A gente precisa ter a concepção, voltando a essa questão da verdade vos libertará, daquilo que Cristo disse em João 14:6, falando para Tomé e para Filipe. Cristo disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim". O ser humano, eu sempre dou esse exemplo, quem estiver assistindo, que me conhecer sempre, vai ouvir, eu acho que pela milésima vez esse exemplo. O ser humano, ele sempre busca, Eliane, um caminho para seguir, alguma direção, algum lugar para ir. E Cristo diz: "Eu sou o caminho". O ser humano, ele busca alguém que acreditar, alguma verdade que seja colocada em seu coração, e Cristo diz: "Eu sou a verdade". E o ser humano, a Bíblia diz que está morto em seus delitos e pecados, ele precisa de vida, e Cristo diz: "Eu sou a vida", ou seja, Cristo é tudo que a gente precisa. Tudo, tudo Cristo é, que a gente precisa para nos aproximarmos de Deus. Mas eu também concordo, e tenho uma visão também da Santa Trindade, né. Eu costumo muito também falar isso a pessoas que chegam até mim também. A gente sabe que é Pai, Filho e Espírito Santo, Isso, né. Então eu acho que isso está muito em nós também, isso. né. Nós somos o corpo, a alma e o espírito. E tá tudo, eu digo sempre assim, tem que estar equilibrado, né, a gente não pode ser só espiritual, a gente não pode ser só, voltado à alma, que está relacionada às nossas emoções, e não podemos só frisar no físico, no material. Então acho que tudo isso tem que fazer parte, tem que É. estar equilibrado. Eu acho que entender a Trindade nos aproxima de Deus. Porque a gente entendendo o papel de cada um. Na teologia, a gente chama essa divisão de papéis de Trindade econômica. Entendendo o papel de cada um, qual é o papel de Deus? O papel de Deus é ser o criador e o mantenedor da sua criação. Ou seja, o Senhor ele vai prover as coisas. O Senhor é providente. O Senhor está conosco, provendo tudo que nós precisamos. Davi diz: "O Senhor é meu pastor e nada me Nada me faltará". fa Tudo que a gente precisar, tudo que a gente necessitar, o Senhor vai prover. Tudo que a gente precisar, o Senhor vai prover. Não é o que eu quero, é o que eu preciso. A obra de Cristo, a gente entendendo, é, é que a gente precisa de um resgatador. Nós estávamos longe do Senhor, afastados de Deus. Era necessário alguém que viesse e sacrificasse por nós, pagasse pelos nossos pecados, e Cristo fez esse papel. Cristo cumpriu, se sacrificou, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, nos ressuscitando com Ele. E o Espírito Santo, que é aquele que vai agora, mediante esses dois papéis, dia após dia, nos direcionar, nos levar um pouco mais para mais perto, nos aperfeiçoar, nos purificar. Então, eu acredito que a gente, entendendo a Trindade e entendendo cada papel, a gente vai entender o processo de santificação e de reaproximação com Deus. E se acabar nós entendemos também, né, porque Verdade, vamos acabar aceitando a vontade dele, não a nossa. é verdade. Porque eu acho que essa luta também nossa é porque queremos sempre do nosso Somos jeito. ansiosos, né? Somos ansiosos. É A verdade. gente é afobado, essa é a palavra. A gente quer tudo do nosso jeito, a gente quer tudo da nossa vontade, mas a nossa vontade é falha, né? A nossa vontade não é boa. Mas a vontade de Deus, a Bíblia diz que é Que é boa, boa, perfeita e perfeita e agradável. agradável. E a Bíblia também diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, né? Então, o que nos resta é descansar na Às sua vezes a gente soberana passa por vontade. um momento de tanta dificuldade, né, mas que se a gente olhar, se foi necessário, porque eu digo que a gente nunca perde nada. É, Eu costumo dizer que a gente aprende, é, né, quando a gente não ganha, a gente aprende. é verdade. Perder a gente nunca perde. Eu gosto muito dessa visão, Entendi. né. E voltando também um pouquinho
sobre que o senhor falou aí de que Cristo, né, morreu por nós. Muitas pessoas também têm uma dúvida assim, por quê Deus deu o filho dele para morrer por nós? Porque somos pecadores, mas não foi ele que nos criou? Teve o pecado, mas será que ele não sabia? Então, assim, pessoas, né, elas Sim, sim. se perguntam isso. Então, assim, vamos destrinchar um pouquinho isso para que as pessoas entendam, né? Vou resumir só um pouquinho. Essa parte da teologia é um pouco complicada. Mas Mas vamos eu acho lá. que é importante, É né? importante. Porque a gente conheceu um pouco do começo de tudo, para que possamos entender o que Cristo passou e chegar à santidade. Porque o próprio Jesus fala também, né? Que Isso, o que ele fez, a gente pode fazer muito mais do isso, que ele isso. fez. Então a gente não pode fazer de qualquer jeito. É verdade. Eu vou explicar de maneira que todos entendam. A Bíblia diz que nós pecamos, nós obedecemos a Deus. Desobedecendo a Deus, a Bíblia diz que nós recebemos um salário, esse salário seria a morte, né? E recebendo esse salário, nós estamos condenados a morrer. Nós estamos condenados a morrer. Então, era necessário algo que nos reaproximasse de Deus, porque nós estávamos afastados. A Bíblia diz em Romanos que nós estávamos destituídos da glória de Deus, afastados, por causa do nosso pecado, da nossa desobediência. Então era necessário que nos reaproximasse de Deus. Aí o que foi que Deus providenciou? Deus providenciou sacrifícios. Anualmente eram realizados sacrifícios, né, através do sumo sacerdote, para que Deus ele perdoasse o pecado do povo, né? Só que o que foi que aconteceu? O povo cumpria a lei, obedecia a lei, errava. Cumpria a lei, tentava obedecer, errava. Sacrifício todo ano, anualmente, porque o povo pecava, precisava ser perdoado. Aí Deus olha para a humanidade, só para você entender, e diz: se for só pela lei, Não vai não dar vai dar certo. certo. Eles não vão Mas, veja, conseguir. mas ele não sabia. Veja, eu vou voltar do seu terminar a explicação. Tá, Mas ele não foi, Deus não é o criador de todas as ele é coisas, onisciente. né? Então ele sabia já que iríamos errar, porque Uhum. ele foi ele que nos fez e ele já sabia. Então assim, eu sei um pouco a história. Eu estou perguntando porque tem pessoas que têm essa Sim, dúvida e chega muito para mim isso, né? Então assim, se ele sabia que a gente ia errar e ainda fez e passou tudo isso, por quê? Assim, dentro do seu da entendimento, teologia. O porquê exato a gente não tem. A gente não tem o porquê mais exatamente que uma Deus fez linha, isso. né? Mas a gente crê que tudo faz parte da soberana vontade de Deus, que todas as coisas façam com que ele seja glorificado. Sim. O plano redentivo de Deus é para que ele seja exaltado, é para que ele seja glorificado. Então, nós fomos criados com esse propósito, de glorificar a Deus, né? E mesmo o Senhor sabendo que nós pecaríamos, que nós erraríamos, ele preparou um plano eterno para que ele fosse glorificado no final. Então, não tem como te responder exatamente o porquê que ele não interviu antes. Tem como a gente responder que é para o fim de sua glória. É para o fim de sua glória. Aí voltando para aquela Tá. partezinha da lei. Não vai dar certo. Eles não vão conseguir. Então, eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí o Senhor provê o quê? O seu filho. Seu filho, ele não vem para revogar a lei. Ele não vem para deixar a lei de lado. Ele vem para cumprir a lei. Por quê? Cristo veio para cumprir a lei. Porque a gente não ia cumprir. A gente não ia conseguir. Então foi necessária essa graça salvadora de Deus através de Cristo para que cumprisse a lei em nosso lugar. Para que cumprisse tudo que ali a lei determinava. E a Bíblia diz em Hebreus que aquele sacrifício, né, aquele sacrifício de Cristo, a humanização de Deus, a encarnação do Verbo, se sacrificando e morrendo, seria o último, seria o perfeito sacrifício. E sendo o perfeito sacrifício, agora a gente não precisaria mais fazer anualmente sacrifícios ao Senhor para que Ele perdoasse os nossos pecados. Aí, por isso que João diz, se você confessar os seus pecados, Deus ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda justiça. Cristo foi quem providenciou essa oportunidade de reconciliação através da graça.
aí Cristo morre, né? Cristo está naquela cruz, sabe? Cristo está na cruz. E aí Deus olha para o seu filho e ele enxerga a gente. Eu costumo dar esse exemplo. Quando Deus olha para Cristo, ele não enxerga Cristo na cruz. A Bíblia diz que ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Quando Deus olha para Cristo, ele enxerga a gente. Para quê? Para que quando Deus olhasse para nós, ele enxergasse a Cristo. Quando Deus olha para mim, para você e para você que está nos assistindo, ele enxerga o Filho dele, o sacrifício dele. Por isso que a Bíblia diz que ele é o Foi o que, intercessor, ele é o e foi o advogado. que mais pagou o preço, então, E né? foi o que Se a pagou o gente preço. for ver, Preço de sangue, de sangue. cruz, ele pagou. Não foi de graça. Ele comprou a gente, né? Então, tudo fez parte do plano de Deus, para que no final das contas, no final de tudo, ele mesmo fosse glorificado. É isso aí. Entendi, mais ou menos, assim, né? Tem algumas dúvidas, nós vamos deixar para outro podcast. Ih, rapaz. Não, mas deu para... É mais ou menos o que eu pensava, assim, sabe? Entendi. Também o contexto. Porque, assim, a gente também, se a gente for voltar lá, a gente sabe que Deus já sabia, Sim, né? ele é onisciente, ele sabe Né? todas as Então, coisas. ele já sabia. Mas aí, eu acho que talvez, sei lá, isso é o meu pensamento, né? Ele sabia que também ia ter rebelião, né? Um ia se voltar contra ele. E que ia ser influenciado para que o pecado também, Sim, né, viesse a existir. E como eu acredito assim, né, pela sua misericórdia e bondade, ele deu o próprio filho para que todos nós sim, pudéssemos ter, né, esse novo caminho, essa nova esperança. E eu acho que o exemplo de Cristo, né, a passagem de Cristo aqui na Terra, é algo que sempre a gente tem que ver que o que a gente passa, acho que não é muita coisa não, É. né? Então eu acho assim que foi um exemplo realmente, por isso que eu disse, quem mais pagou o preço verdade. foi ele, Mas né? uma coisa que a gente precisa ter convicção, Eliane, é que Cristo não foi o plano B de Deus. Sempre foi Sempre foi o A. Cristo era necessário. A morte de Cristo, o sofrimento de Cristo era necessário para que Deus cumprisse o seu plano, para que Deus realizasse a sua vontade, a fim de que ele fosse glorificado no fim das contas. Então, sempre foi um plano só. O plano da redenção faz parte desde a eternidade na vontade de Deus, que é ele ser glorificado. E se a gente perguntar por quê, pode-se dizer que porque o que ele queria nos dar era todas as coisas boas. Eu não vou dizer que pode-se dizer, porque a Bíblia não deixa claro, né? Não, mas assim, acho que porque se quando ele criou, né, Sim, o tudo, então o que eu assim, isso é também meu tá. pensamento, né, meu raciocínio. Se ele criou tudo, então era para nós, Foi. né, Ele disse a Adão, independente. só não coma daqui, dessa árvore aqui, mas o Então assim, resto, era para dar o desfruta. melhor da vida, né? E mesmo quando Cristo passou na Terra, também ele falou que a gente, se ele passou pelo que passou, nós também somos capazes de passar e que vamos ter aflições, mas que ele é conosco, Isso. Tem de né? bom ânimo, né? Porque ele venceu, né, a morte. Então venceremos também. Isso. Então Por isso que esse é o meu, esse é em o meu. Cristo nós somos mais que vencedores. Na minha concepção, Liliane, a respeito dessas coisas boas que é reservado para nós, é que essas coisas boas não são limitadas aqui. Acho que o melhor de Deus não está aqui. Está por vir, né? Não está aqui. Esse mundo não tem nada de melhor para nos oferecer. Claro, nós temos coisas que nós podemos satisfazer as nossas vontades, o dinheiro, a riqueza, um bom carro, uma boa casa, uma boa faculdade. Isso é bom, mas não é o melhor. O melhor está na eternidade. O melhor está na presença eterna de Deus. Aquele é o melhor para a gente, né? Então, ainda que Deus ele cumprisse a sua soberana vontade a fim de que nós glorificássemos a Ele, essa trajetória que nós vamos passar na eternidade também faz parte do seu plano
e nós, consequentemente, desfrutaremos dessas coisas boas que ele tem preparado para nós, né? Afinal, vai ter até rua de ouro, segundo o Apocalipse, então vai ser bom demais o negócio. Pastor, para concluirmos, né, Sim, esse pensamento, então, de maneira prática, o que é que a gente pode fazer para realmente alcançar essa santidade? nesse processo de santificação, né? Como havíamos falado, né, primeiro passo, antes de todas as coisas, é a gente se arrepender. Ah, mas eu já me arrependi, mas se arrependa de novo. Todo dia a gente erra, todo dia a gente peca, né? Todo dia a gente desobedece a Deus. A gente parece criança que desobedece os pais, assim somos a gente com Deus. Então, primeiro passo, se arrepender, diariamente, dia após dia, dos nossos erros, dos nossos pecados, entendendo que nós erramos. Tem gente que tem uma dificuldadezinha, né? De entender que erra, mas a gente erra. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores e destituídos, afastados estamos da presença de Deus. Então, em primeiro lugar, se arrependa. Se arrependa dos seus pecados, confesse que o Senhor é o único salvador da sua vida, confesse que você precisa dele, que você é dependente dele e se alimente do verdadeiro alimento, né? Pedro diz em sua carta, e eu acho fabuloso isso, ele diz que nós devemos ser como crianças recém-nascidas que desejam um genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus. Assim devemos ser nós. A gente deve desejar a palavra de Deus, amar a palavra de Deus e nos alimentarmos dessa palavra, a fim de sermos fortalecidos, a fim de amadurecermos, de crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. E assim, conforme o tempo for passando, dia após dia, a gente vai sendo moldado, a gente vai sendo lapidado e aperfeiçoado através do Espírito Santo que habita em nós. Pessoal, vocês compreenderam, né? Mas para a gente poder fechar, que o tempo está indo embora, eu quero também que o senhor fale um pouquinho aí dessa camisa, né? Eita, sim, camisa bonita. Né? Bonita, bonita. Caruaru for Christ, o maior evento que vai acontecer aqui na cidade de Caruaru. Pessoal, agora, em março, nesse próximo mês, dia 16, o Felipe Soares, junto com a sua organização, com as pessoas que estão contribuindo para esse evento, inclusive o Espaço Mulheres Iluminadas está contribuindo muito para esse evento, irá realizar aqui em Caruaru, aqui na cidade de Caruaru, o Caruaru for Christ. O que será esse evento? Esse evento será um evento onde grandes nomes da música gospel estarão aqui na nossa cidade, louvando ao Senhor, né? E haverá também pregação da palavra de Deus, não será só louvor, não se preocupe, terá pregação da palavra de Deus. E esses grandes homens estarão conosco, como por exemplo o Marcos Salles, o Mauro Henrique, PG, o Eliseu Alves, o Daniel Gomes, terá participação também da Grazi Alves, terá participação do Wesley Augusto, e será bênção, será bênção. Terá a pregação do pastor Joab, do pastor Otávio Campos também, terá algumas dinâmicas, algumas coisas que Algumas vocês surpresas, vão né? ver, vocês vão ver que vai ser top de verdade. Mas eu acredito de fato que vai ser um evento onde nós glorificaremos o nome do nosso Senhor. E de fato, como o próprio nome diz, Caruaru for Christ, ou Caruaru para Cristo, né? A gente de fato estará naquele dia louvando e exaltando o nome desse Deus que vive e reina para todo sempre. Então vai ser bênção, não perca, tá bom? Você pode adquirir o seu ingresso virtualmente, através do nosso Instagram, lá na bio do Caruaru for Christ, está lá o link onde você pode comprar o seu ingresso. Você também pode estar adquirindo seu ingresso em alguns espaços físicos, aqui no Espaço Mulheres Iluminadas, tem as lojas Nígila, tem a Rádio Canaã com o pastor Saulo, tem com o Daniel, com o Felipe, comigo, você pode estar adquirindo o seu ingresso. E a gente está com promoção, a casadinha, você comprando 2 ingressos na casadinha, cada ingresso sai a R$50. Tá de graça. Tá bom demais. Então, não perca, não perca. E venha fazer parte desse evento que realmente será muito bom e muito abençoado. Em nome de Jesus. Vai ser um dia, acho que à tarde e à noite, né? Começa à tarde. Começará às 16 horas. Começará às 16 horas até umas 10, por aí. E será um momentos, né, de muita edificação. Isso. Então, você que precisa ser renovada pelo Espírito Santo, você que quer louvar, adorar o Senhor, essa é uma oportunidade única, né, que
Eu digo nosso porque eu estou fazendo parte também, Com né? certeza. O nosso primeiro evento aqui em Primeira Caruaru, edição. primeiro de vários, Com certeza. assim eu creio, Com né? certeza. E a gente conta com vocês. Então, vai lá, corre, compra seus ingressos. Aproveita a promoção, que é Aproveite. por tempo limitado. Verdade. Então, vai lá, já compra o teu ingresso. Quero agradecer, pastor, a sua presença. Amém. Que Deus possa, né, abençoar cada vez mais a sua vida, o seu ministério. Amém. E que o senhor tenha a palavra aí para se despedir do pessoal de casa. Amém. É uma alegria, né? Foi muito bom estar com vocês aqui, com o Eliane, com o rapaz que está ali atrás. Escondidinho. Foi muito bom estar com vocês, realmente foi um momento prazeroso, né? Conte conosco, conte comigo, estarei à sua disposição para o que vocês precisarem. E eu creio que nós estaremos aí juntos durante alguns momentos que o Senhor nos permitir, tá bom? Amém. Muito obrigado você de casa que está nos assistindo, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E aproveite, viu? Não perca a promoção, né, Verdade, pastor? verdade. Lá, ó, por tempo limitado, não percam. Estamos aqui todos juntos por uma corrente só, de amor, prosperidade, felicidade. Amém. E nunca esqueçam de mover a sua fé, porque fé é aquela que move montanhas. Amém. Então fiquem com Deus, que o Senhor vos abençoe e até a próxima.